Olá, estamos começando mais um PortoCast, que é parte integrante do Encontro Indústria Porto. E hoje recebendo aqui com muita honra o Sérgio Sucaldonic, que é da Cesare, um dos maiores grupos que tem hoje na Baixada Santista, com atuação em vários estados brasileiros, e que participou com a gente da etapa de São Paulo do Encontro Indústria Porto, onde o Sérgio teve participação em painel, e a gente vai bater um papo com ele para saber aí como é que está o mercado e principalmente aí a expansão da Poligonal do Porto, como é que está a situação do Porto atual, porque a gente tem visto o Porto de Santos batendo um recorde de movimentação, o grupo Cesare aí feito algumas aquisições e algumas expansões aí nas suas atividades. Então a gente vai conversar um pouco com o Sérgio para saber como é que está o mercado, principalmente aí como é que o grupo Cesare tem visto aí a movimentação no Porto de Santos. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Prazer aí estar com vocês. Bom, primeiro, né, acho que a semana toda, esse mês aí, início de mês, foi falando sobre a terceira pista, né, da Ecovias, né? E eu Sim, sim. participei de pelo menos 3 eventos aí falando sobre o assunto. Então, primeiro, né, acho que quando a gente fala em transporte, principalmente o rodoviário, você tem que pensar na parte de segurança, né? O número de acidentes, né, que tem acontecido, principalmente na Anchieta, é muito grande, alguns resultando em perdas fatais, né, como foi o caso do último acidente aí com 2 motoristas, né, que faleceram. Então, a preocupação é grande com relação a estabelecer medidas de segurança possíveis, né? A terceira pista, como a gente tem falado, está demorando um pouquinho aí também para acontecer, e provável que lá para 2031, mais ou menos, é que a gente tenha ela concluída, né? Uma obra que está atrasada pelo menos aí 25 anos, e já está na hora de a gente estar, inclusive, já planejando e colocando no papel também a quarta via, né? Até porque uma coisa é certa, o Porto de Santos vai continuar sendo um dos principais exportadores de grãos, isso não resta dúvida nenhuma, e a gente tem que ter condições de infraestrutura logística para atender essa demanda. Então, crescem exportações aí de celulose, açúcar, café, grãos, também até na parte de transporte de líquidos, né? Etanol também é um grande item, já pauta de exportação, e a gente tem as importações também, fertilizantes principalmente, e também óleo diesel, né? Que passam pelo sistema que está já com um gargalo muito grande, sistema Anchieta Imigrantes, né? Então, hoje de manhã, inclusive, eu estava no evento com o pessoal da Ecovias, a gente já está planejando como é que vão ser as operações de verão, né? Acho que todos os paulistas gostam de ir para a praia, e a gente tem aqueles gargalos que costumam aumentar nessa época do ano, né? Então, aí fica evidenciado realmente que a gente está num colapso já da infraestrutura, né, rodoviária, e a gente precisa ampliar as opções que nós temos, né? É, Em se tratando aí do Porto de Santos, eu acho que a grande opção, né, hoje, que vai melhorar bastante essa fluidez é a FIPS, né? A ferrovia realmente vai trazer alguns benefícios. Eu sei que estão fazendo passarelas também para não prejudicar também a vida dos moradores santistas. Então, tem muita coisa aí acontecendo, muita coisa para ser melhorada. A Cesare vê com muito bons olhos. Nós somos operadores portuários na região aí do Saboá, né, do Cais Público. A gente opera principalmente com granéis sólidos, né, químicos, principalmente aí também fertilizantes, e a demanda continua subindo. Nós temos já também uma boa opção na margem do Guarujá, um terminal que a gente está propondo, inclusive tem um terminal privado, para também facilitar essa integração logística. A matriz, né, da cesárea, ela fica praticamente no centro das duas margens esquerda e direita. E ali você tem um gargalo que é a Cônico Domênico Rangoni. E a grande preocupação nossa, né, foi falado isso nas últimas discussões que a gente teve com o pessoal da o, UPAL, né, que é a União do CREA, né, do Litoral Paulista, uma preocupação de todos os secretários ali também dos municípios próximos, né?
Itanhaém, Praia Grande, São Vicente, se não seria mais um gargalo, porque essa terceira pista ela vai terminar na Cônico Rangoni. Então, seria, basicamente, na visão deles, acrescentar mais um trânsito para aquela região. Bom, a gente não vê muito dessa forma, porque, claro, o desejo nosso é que a terceira pista fosse até o Porto de Santos, que aí você teria realmente um desgargalamento daquela Cônico Rangoni que já anda saturada também. Mas vamos dentro do possível, né? No mínimo, a terceira pista vai trazer mais segurança para o transporte de carga, que só tem a opção de descida pela Anchieta, que é uma rodovia que foi concebida aí na era, né, de 1940, e não é que seja inadequada, mas ela oferece um risco maior para as composições mais longas e de maior peso. Então, invariavelmente, a gente está vendo acontecer alguns acidentes desses, né, que eu já comentei, acidentes fatais, e o que a gente procura realmente é, acima de tudo, preservar vidas, né? Esse é o principal ponto. Então, o que fazer, né, para você administrar esses gargalos e principalmente evitar esses acidentes, né? Essa é a preocupação principal e a gente trabalha muito em cima disso. Eu também sou coordenador aqui na Baixada Santista da Comissão de Análise, Estudo e Prevenção de Acidentes no Transporte de Produtos Perigosos. E a gente tem sempre levado isso em pauta, o que medidas a gente pode fazer para a prevenção, né, desses acidentes também. Então, diversas ações aí que já foram tomadas com relação à redução de velocidade, você implantar radares, sonorizadores, a própria Ecovias, né, também já está fazendo, inclusive, rampas aí também de desaceleração. A gente até participou de alguns testes também para provar que realmente são eficientes. Você tem sistemas de captação, por exemplo, se tiver um vazamento com produto perigoso, hoje eles têm a opção de captar isso numa caixa e deixar retido para depois fazer a remoção, e a gente não poluir os rios aí também que fazem captação de água potável para a região da Baixada Santista, né? Então, essas são as preocupações mais de ordem de segurança. Com relação à parte mais logística, o que a gente tem certeza também é que a gente tem que trabalhar com outros modais, né? Então, dutovia, hidrovia, ferrovia, para tirar esse gargalo somente do transporte rodoviário. O transporte rodoviário deveria ficar só com as pontas, né? Que são onde o rodoviário é muito mais eficiente que os outros modais. Aliás, os outros modais não funcionam se não tiver o transporte rodoviário, né? Isso está bastante claro. Então, a preocupação da Cesárea é realmente trabalhar o máximo possível em eficiência. Então, o que a gente tem feito como operador portuário é exatamente aumentar a produtividade, né? A gente tem feito aí as descargas dos navios bastante eficientes, e eu acho que esse é um caminho também que não tem volta. Nós temos que também modernizar os terminais para você fazer tanto carga como descarga de uma maneira mais eficiente e, se possível, até também mais automatizada. Melhorar as operações também com a parte de segurança, e segurança eu digo desvios, né, também de mercadoria, você também tem um cuidado grande com relação à qualidade, você não interferir nos produtos, né, que a gente está transportando, isso é bastante importante. Nós trabalhamos muito aí também com a parte de exportações, né? Está crescendo muito, aliás, tanto exportações de etanol, açúcar, celulose, e lá fora os clientes nossos eles exigem, né, que sejam produtos com muita qualidade. Então, a outra preocupação realmente é essa, né? Como é que você atua de maneira eficiente e eficaz também, oferecendo aí posições aí de qualidade, e também a diminuição dos tempos de carga e descarga. Quando você tem essa maior produtividade, você reduz, inclusive, o número de veículos que estão circulando. Um outro problema bastante grave, a Cesário trabalha bastante nisso, nós temos também uma unidade nossa de logística, que é o CEPAC, que
que é o PARC regulador. A gente está trabalhando bastante nessa área, porque você consegue regular e diminuir os congestionamentos que você tem nos terminais, né, de exportação ou importação. Então, é um outro segmento que a gente trabalha bastante também para ter eficiência. Quando você controla isso, você não deixa os veículos, por exemplo, parados nas rodovias, né, nos acostamentos ou do lado dos terminais, causando congestionamento. Tudo que o santista não quer é circular pelas ruas congestionadas, né? Então, próximas ao porto. E uma outra questão também, a gente fala bastante disso, né? Quando você não tem locais apropriados, aí as pessoas vão acomodando onde dá, né? Até você imagina, tem motoristas que vêm aí da região do interior do Brasil que não conhecem Santos também, né? Então, quando chega aqui, eles se deparam com esses gargalos, né? Não tem local para estacionar, enfim, tem um monte de impedimentos aí para que você seja também bastante eficiente. Então, a Cesar se preocupa bastante com essa área. Existe também aí uma preocupação muito grande com a área social também, né? A parte, o entorno dos nossos empreendimentos. Recentemente, inclusive, nós fomos premiados aí com um case do CETCESP, que é o maior sindicato de transportes do Brasil, né? Que é o case Cubatão mais sustentável. A gente ficou muito orgulhoso disso, porque realmente nós conseguimos resolver e tirar de uma situação bastante humilhante de alguns moradores que viviam ali em condições subhumanas também. Então tem que pensar nesse lado também, né? Não é só você ter um empreendimento. Hoje você tem que se preocupar. Hoje não, né? Acho que a gente se preocupa com bastante tempo. Mas faz parte da cultura nossa, inclusive, do Grupo Cesário, trabalhar bastante com a área de responsabilidade social. Então, não é só você fazer negócio, não. Os negócios em si têm que ser sustentáveis, senão você não gera emprego. Mas ele tem que também ser sustentável com relação ao meio ambiente e também à comunidade das pessoas que vivem ao nosso entorno, né? Então, são fatores aí bastante fundamentais, né? São alguns princípios que a gente tem e a gente leva isso muito a sério. É bom você relatar isso, Sérgio, porque você me fez aqui, enquanto você falava, e na memória quando existia a figura do Cosipano, né? Cosipano era um funcionário da Companhia Siderúrgica Paulista, da Cosipa, né? Que tinha muito orgulho de ocupar aquela função, porque ele ficava todo dia cedo, bem arrumado, ali esperando o ônibus, normalmente um Breda, um Ultra, né? Passar para levá-lo até a refinaria. Ele tinha muito orgulho e tinha esse sentimento de pertencionismo, né? Ele fazer parte de algo que estava produzindo e estava levando o Brasil avante, né? Então, você fala dessa preocupação da Cesário com a questão social, com a questão do entorno, né? É importante porque você cria, né, esse sistema de pertencionismo das pessoas que estão ao redor ali, de saber da importância da empresa, mas saber que a empresa também se preocupa com elas e principalmente que elas fazem parte daquilo ali. Então é muito legal, é bacana a gente escutar isso, porque realmente a gente precisa gerar oportunidade, dar oportunidade para aquele que quer trabalhar, que quer se qualificar. Eu sei que vocês têm um trabalho aí que eu já tive a oportunidade de estar com a Karina e ela me mostrou que vocês fazem aí dentro de qualificação, de melhoria profissional dos funcionários. Então isso é bem, bem gratificante para nós, porque a gente sabe que é uma empresa que tem responsabilidade, tem valores e tem compromisso, né? Então é bacana. E a questão dos acidentes da Anchieta, Sérgio, a gente sabe que é uma rodovia hoje que está totalmente ultrapassada, né? Uma rodovia, como você colocou lá, da década de 30 ou 40, que hoje já não se permite mais fazer rodovias com tantas curvas como tem, porque os caminhões hoje bitrem e eles têm uma carga muito maior do que tínhamos há 60 ou 70 anos atrás, né? E isso dificulta, e realmente a gente precisa urgentemente implantar essa nova opção de descida, porque o que foi implantado, a última obra de infraestrutura, não podemos descer caminhões. Então a gente precisa dessa opção realmente para continuar crescendo, porque a gente vê grupos como o de vocês e outros grupos fazendo investimentos, mas precisa ter infraestrutura. E quem faz infraestrutura tem que ser o governo que tem que demandar isso, seja pela iniciativa privada, ou seja com investimento federal, demanda de uma ordem de serviço
governo federal. E a gente precisa ter essa visão de médio e longo prazo, porque senão a gente sabe que a gente vai acabar estrangulando. Você ainda citou muito bem, né? A gente vem em épocas aí, como estão agora no começo de um verão, onde o número de automóveis que vem para a Baixada Santista é muito grande, e se ali relacionam com os caminhões que precisam continuar trabalhando e trabalham o ano inteiro. Então, é importante essa visão que você colocou de um todo, porque é a realidade do Porto de Santos. Vocês, com bastante experiência, conhecem e estão vendo as necessidades que a gente tem e principalmente que a gente pode observar. Vocês estão envolvidos nisso, né? E essa é uma da preocupação que o Encontro Indústria Porto tem, da gente ter essa relação da atividade produtiva da indústria com a atividade logística, aquele que leva e traz carga, para saber realmente quais são as dores de cada um, né? Agora, Sérgio, você tem visto nessas suas atuações, eu sei que você atua bastante em algumas frentes, como você mesmo citou aí, você tem visto que esse é um momento especial que a gente vive no Porto. Eu falo isso toda hora, porque eu acho que, pelo menos que eu conheço dos últimos 50 anos, eu acho que é o momento mais especial, mais importante, não só de tomada de decisão, mas também de obras que estão sendo feitas. Você também tem essa visão? Sim, claro. Eu acho que só na agricultura a gente tem uma perspectiva de crescimento além aí dos outros países com relação à parte de exportação de grãos, né? O Brasil, ele vai produzir mais, por conta, inclusive, da necessidade do mundo de mais alimentos. E se você analisar o planeta hoje, os países, né, que têm condição de realmente já responder a essa demanda, o Brasil está entre os primeiros. Você tem outras regiões que poderiam ser produtivas, mas tem problemas com guerras, com religiões, com outros tipos de problemas que, felizmente, aqui a gente não tem. Hoje, o Brasil, na região centro-oeste, principalmente, a gente está tendo safras aí, 3 safras de milho, por exemplo, que, aliás, é uma outra opção também. O pessoal tem falado muito também de substituição, né, de matriz energética. O Brasil saiu na frente disso em 1978, né, quando lançou o Sim. programa do Proálcool. A gente até acha que o governo deveria lançar um programa, um outro tipo de programa agora também, tipo biometano, alguma coisa nessa área também, principalmente para a área de veículos de carga, né, pesados também. Fazer uma transição entre você usar motores movidos a gás com o mesmo motor que vai ser movido depois com o biometano. É uma opção. Então, o Brasil tem essas facilidades de produzir energia sustentável, principalmente com o milho aí nessa região. Nós somos praticamente aí produtores de fotossíntese, né? Também, porque nós temos sol, uma área de plantio aí muito grande. Você tem também aí a parte de hídrica, né? De recursos também hídricos muito boa. Você tem praticamente aí todas as condições. O que a gente não tem e a gente importa muito são os fertilizantes, né? Infelizmente, essa é uma convivência que a gente vai viver por bastante tempo. Mas que também se trata de logística. Se você analisar pelo lado também de você tem que ter um contrafluxo, né? Você tem navios levando grãos e você tem navios, esses mesmos navios, trazendo fertilizantes. Então, não é de todo ruim. Eu acho que o ideal seria diminuir essa dependência também de produtos importados, né? Tipo o óleo diesel, né? Como a gente falou agora há pouco aí, que hoje o Brasil importa de 30% a 35% e mais da metade disso vem pelo Porto de Santos. Então, são condições aí que a gente enxerga como são inevitáveis. Nós vamos crescer, seja na exportação, seja na importação também. Elas são muito equitativas, né? Então, você precisa ter formas de administrar tudo isso. Então, tem se falado bastante em pátios reguladores, que resolve um problema, porque você represa, e você imagina o seguinte, né? Quando você faz uma exportação, o navio está lá esperando, né, a carga, ou mesmo a importação, né, de fertilizantes, se chover, você para a operação. E aí esses caminhões que estão vindo, eles têm que parar em algum lugar. E não dá para você fazer instantaneamente, né? Então você tem que ter bolsões aí também para que você adeque esse fluxo de veículos. É uma outra preocupação que a gente tem grande também,
A gente tem externado isso, inclusive a autoridade portuária, né? É uma coisa que a gente precisa resolver e está na nossa mão resolver. A gente não precisa de outras intervenções aí, tipo governo federal, né? Então, eu acho que a gente poderia amenizar esses tipos de problemas. Uma outra que eu também falei, você precisa melhorar a produtividade. Se nós não melhorarmos a produtividade, nós também estamos fadados aí a nós mesmos criarmos gargalos, né, para essa atividade. Recentemente eu tive no Porto de Xangai, lá no Peru. A gente Sim. viu, eu tive a oportunidade de ver como é uma operação praticamente toda automatizada. Então, é impressionante, porque você vê os operadores dos pórticos trabalhando numa sala com ar-condicionado, numa mesa, como se fosse um joystick de jogo, né? de games. Né? Então, você vê o operador manuseando lá os contêineres, colocando em cima de reboques elétricos e autônomos, já fazendo o trânsito, né? Totalmente automatizado. Então, eu acho que é uma outra questão. Nós precisamos investir também em copiar o que está dando certo nos outros países. A gente tem já alguns portos na China que trabalham de maneira 100% automatizados, né? E aqui a gente está bastante longe disso, mas a gente precisa caminhar também nesse sentido. Não é para tirar a mão de obra, muito pelo contrário, é para você ter mão de obra mais qualificada e ter mais eficiência nessas operações. Então, a gente tem que trabalhar em vários campos, né? Não é só você alargar as pistas ou fazer mais pistas. Isso não resolve, porque depois você vai chegar no porto e você vai, invariavelmente, você vai ter uma quantidade de veículos maior que a capacidade de carga ou descarga. Então, esse gargalo também é muito importante, também precisa ser resolvido, né? É uma visão de quem opera o setor de logística também, né? Às vezes o pessoal fala, vamos colocar mais caminhão, isso não resolve, tanto que hoje, inclusive, a gente tem dito bastante isso, né? Nós temos deficiência em motorista para operar os caminhões. Já Sim, tem sim. alguns parceiros nossos aí que estão com veículos parados porque não tem motorista para exercer essa profissão tão que deveria ser tão valorizado e infelizmente ainda não é, né? Eu tenho vários amigos caminhoneiros aí, eu comecei a dirigir também em 1974, lá, um 1519, eu sei um pouquinho também dessas dificuldades todas, né? E o pessoal que está vindo agora já está com caminhões aí mais modernos, mas nós perdemos aí em praticamente uma década mais de 1 milhão de motoristas. E a reposição desses motoristas não está sendo muito eficiente. A gente não tem oferecido, né, para essa categoria aquele atrativo que antes era uma coisa que se passava de pai para filho, né? É um sonho de liberdade, né? Hoje não existe mais essa liberdade. Você tem muitos regramentos, você tem muito estresse também, muito trânsito nas rodovias, muito problemas também para carregar, descarregar, locais de espera, enfim, a lista aí de problemas, né, para exercer essa profissão é muito grande. Mas o principal, eu acho que é a própria valorização. Eles deveriam ser muito mais valorizados, né? É uma profissão bastante ingrata. É lógico, né? Como em toda profissão, você tem bons e maus, né? Profissionais. Mas a maioria é de boa índole e trabalha muito bem, respeita muito bem aí os veículos melhores aí nas rodovias, né? Mas eu acho que também é um outro fator que deve ser pensado muito de imediato. Hoje a gente não tem falta ainda mais grave porque nós colocamos caminhões de maiores dimensões, que foi um pouquinho que a gente falou agora há pouco, né? Você tem uma rodovia Anchieta, que foi construída lá pensando em caminhões aí com 5 eixos, e hoje você tem caminhões operando aí com 9 eixos, né? Com dimensões de quase 30 metros, que ocupam praticamente toda a faixa, e às vezes você, quando está passando na Anchieta, você tem que dar um pouquinho mais de espaço para ele na pista, né? Para você poder passar também, ele trafegar também com bastante dificuldade, eu diria. Então, é lógico que a gente não tem outra alternativa agora. Então, a gente tem que conviver
com esse tipo de situação e administrá-la da melhor maneira possível. Daí, inclusive, a preocupação nossa, né? A Cesare participa bastante de diversos fóruns com relação a essa parte também de treinamento de motoristas. A gente já conversou algum tempo atrás, né? A Cesare tem uma universidade corporativa que, inclusive, está sobre a gestão, né, da Carina, que é a nossa gestora lá de pessoas também, e a principal função é formar pessoas. Não é por acaso que ela está no comando disso, né? Realmente é uma gestão muito importante para o grupo, você formar as pessoas já com essa cultura de segurança e qualidade, né? Então, você tem várias iniciativas nesse sentido. Eu participo, inclusive, representando a própria Cesare, na BTRP, que é a Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos. E numa das discussões aí que a gente tem diversas, né, como a gente está fazendo aqui hoje, de bate-papo e ver quais as melhores ações, a gente acabou identificando que os motoristas, né, desse tipo de veículos, que a gente chama de CVC, que é a combinação de veículos de carga, os motoristas não tinham formação para isso, André. Então, você imagina, um motorista categoria E, ele faz lá um exame, né, de aptidão lá no CONTRAN, no DETRAN, né, da cidade, com uma carretinha de 2 eixos. Aí ele vai para a rodovia, ó, sou categoria E, ele pode dirigir, né, esse veículo de 9 eixos, só que nem sempre ele teve o treinamento adequado para aquilo. Então nós chegamos, inclusive, eu trabalhei bastante para isso, para desenvolver um curso. Quem patrocinou, inclusive, foi a própria CNT, através do SESC-Senat. Nós desenvolvemos esse curso, né, que é dado pelo SESC-Senat, e a preocupação foi, inclusive, você fazer esse curso de maneira gratuita. Então, o motorista, ele pode fazer isso, são 20 horas de aula, que ele pode fazer pelo smartphone dele. Em qualquer local que ele quiser, que tiver acesso à internet, ele faz esse curso, ele tem 30 dias para fazer esse curso. E ele tem lá 10 módulos, né, que falam todas essas situações, desde direção defensiva até ele descer engrenado, né, que é o caso aí da nossa descida, a pista sul, né, da Anchieta. Ele desce numa rampa de inclinação cheia de curvas, que realmente não é a mais favorável, né? Inclusive, muita gente critica, né? Por que a imigrante não pode descer caminhão? Exatamente em função disso. A rampa de inclinação não foi feita, não foi pensada em veículos de carga. Então, você imagina, se esses acidentes já estão acontecendo na Anchieta, na imigrantes, então seria alguma coisa muito mais complicada também, né? Então, existem essas restrições. Então, esse curso, ele trata exatamente de questões desse tipo, de você fazer também, ele ensina como fazer um checklist, né, para o motorista detectar se o veículo está em condições mecânicas também e operacionais para iniciar a viagem. Ele fala sobre efeitos, né, a gente chama de slosh, que é o deslocamento da carga líquida dentro do tanque, que são comportamentos diferentes, enfim. São 10 módulos que trazem muita informação, com exemplos muito didáticos também de vídeos, né? Passando, olha, você passar dessa velocidade nessa curva com uma carreta de 9 eixos, você vai tombar o caminhão. E são coisas bastante práticas, né? Então, hoje, inclusive, eu acho que é um dos cursos mais concorridos do SESC-Senat. Eu posso dizer para você que nós já temos aí por volta de 8.000 motoristas formados nesse tipo de condução de veículo, e tem aproximadamente mais 6.000 que estão cursando ou em fase já de terminar. Então, são iniciativas desse tipo, né, que a gente gosta de trazer, enquanto a gente não tem uma solução, aí, uma ferramenta, né, uma estrada mais adequada para esse tipo de veículo. A gente vai ter que conviver com isso, né? É um ponto de estrangulamento também para o nosso setor. Aí não existe uma outra rodovia que tenha acesso. Nós precisamos continuar exportando e importando, né? A gente não tem outra forma de resolver isso. Então, você tem que administrar essa parte também de segurança no trânsito. O desejo nosso é que tenha 0 acidentes graves e fatais. O que a gente sabe também, e aí vem de cursos que eu fiz,
que é, por exemplo, o Visão Zero, que é uma coisa para nós inédita, mas lá na Suécia eles já têm isso desde 1997, que é a redução de acidentes. Eles consideram o seguinte: olha, nós somos humanos, nós vamos cometer erros, nós somos infalíveis. Não existe como você tornar o homem infalível. Então, você tem que administrar essa situação e eliminar pelo menos os acidentes ou sinistros, né? Como se fala agora, Sim. sinistros graves ou fatais. Então, você não vai eliminar todos os acidentes, mas se a gente eliminar as mortes, como a gente viu aí e tem visto aí com frequência, nós estamos no caminho certo. Então, o desafio nosso maior hoje é exatamente formar motoristas que tenham essa consciência, e aí parte também das outras ações que a gente tem junto às entidades, órgãos também de trânsito, né? Para que realmente, né, se pense em soluções mais a longo prazo, como mais rodovias, mais ferrovias, hidrovias, Exato. rodovias, para você diminuir esse problema todo logístico que a gente tem do acesso aí Planalto para a Baixada Santista, né? É um contexto amplo, né? Mas a gente tem que trabalhar em todas as frentes, né? Não existe um tiro certeiro, uma bala de prata para resolver esse problema, né? São várias É, ações que têm que ser feitas. é um complexo de soluções aí que todas integradas com certeza vão trazer um resultado muito positivo para nós. Queria agradecer demais, Sérgio, a tua participação. Você deu uma verdadeira aula para nós, né? Principalmente aí de uma visão atual e do que a gente tem que fazer, né, para a gente conseguir continuar com o Porto de Santos crescendo na velocidade que a gente precisa que sejam tomadas decisões, implementadas obras e principalmente, né, trabalhar o futuro, né, formação de motoristas, que a gente sabe que hoje tem uma escassez, que a gente precisa fazer um investimento na formação deles, né? Então eu queria agradecer demais a tua participação, falar que foi muito rica a tua quantidade de informações que você passou para nós, né? E falar que o Integração vai poder voltar a falar de novo com você, porque a gente viu que você tem muito conhecimento, muita bagagem, muito a acrescentar para aquele que nos assiste e traz informação e principalmente, né, falar sobre o Porto, sobre esse gigante que é o Porto de Santos. Sérgio, muito obrigado pela tua participação, né, e mais uma vez por ter enriquecido aqui a nossa conversa. Ok, eu que agradeço a oportunidade, né? O conhecimento a gente tem que repassar, a gente não pode guardar para a gente, né? É uma experiência que tem que ser compartilhada, né? Então, fico à disposição, o que eu puder ajudar e auxiliar nisso, eu vou ficar muito contente se a gente puder evitar uma morte que seja no trânsito, Exato. um acidente grave, já ganhamos muito com isso. Isso é o mais importante.